Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de informática educativa. Nós estamos estudando os conceitos relativos à sequência lógica. O que a sequência lógica é? A sequência lógica é a base para a programação. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um programa para computador ou para o celular, etc., é a sequência lógica que garante a gente a solução de um problema. Na aula passada, eu passei para vocês esse problema como lição de casa. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: descrevessem o passo a passo, ou seja, a sequência lógica, para realizar a tarefa proposta no problema. Esse problema é um problema bem antigo, lá do século XVIII, que diz assim: 3 jesuítas e 3 canibais estão numa margem de um rio e eles precisam passar para outra margem. Entretanto, se o número de canibais for maior do que o número de jesuítas, os canibais irão atacar os jesuítas. Portanto, em nenhuma hipótese, o número de canibais pode ser maior que o número de jesuítas. Beleza. Para atravessar o rio, eles têm um barco que cabe apenas 2 pessoas. E a ideia é escrever a sequência lógica. Aqueles que conseguiram escrever esse passo a passo viram, e se compararam com os colegas ainda, viram que o passo a passo de um pode ser um pouco diferente do outro. E aí acaba tendo uma quantidade de passos a mais ou a menos. Falei para vocês na aula passada que a quantidade de passos essencial é aquela que realiza a tarefa. E é claro que às vezes acontece de nós termos passos a mais, que são desnecessários, mas que não atrapalham, por exemplo, numa lógica, contanto que a lógica, o objetivo é realizar a tarefa, beleza? Então, sendo assim, vamos à correção desse exercício, beleza? Joia! Beleza, então vamos fazer a correção do nosso exercício. Eu dei como exemplo para vocês uma sugestão. Usem elementos concretos. O que é elemento concreto? Coisas que existem no nosso cotidiano. Por exemplo, para os índios e os canibais, eu poderia usar, por exemplo, 3 canetas azuis e 3 canetas vermelhas. Pronto, é o suficiente para separá-los e fazer a simulação. A gente chama de empírica. O que é empírico? É aquilo que a gente consegue pôr à mão, concreto. Tá? É como um jogo de tabuleiro. Então, faça como se fosse um jogo de tabuleiro. Tá bom? Bom, e aí a ideia é construir o passo a passo. Então, olha só. O problema é atravessar, certo? Então, nós vamos atravessar apenas 2 pessoas por vez. Até, no máximo, 2 pessoas. Então, eu estou na margem esquerda, quero passar para a margem direita. Então, primeiro passo, atravessar o jesuíta 1 e o canibal 1 para a margem direita. Perfeito. Agora, próximo passo. Notem uma coisa importante. Vão escrevendo. Primeiro passo, depois segundo passo. Então, segundo passo, nós atravessamos agora o jesuíta 1 para a margem esquerda, ou seja, ele volta. Perfeito. Ele voltou, aí você checa a tua regra. Olha lá, a regra é que não pode ter um número maior de índios. Tá certinho. Tem 2 à esquerda e 1 lá à direita. Então, tudo bem. Damos sequência. Ou seja, agora fazemos o próximo passo. Então, quer dizer, terceiro passo. Nós atravessamos os 2 canibais. Então, canibal 2 e canibal 3. Pronto. Passamos os 2 canibais. Nota que sempre eu tenho que anotar a regra e olhar se está de acordo. Ó, os canibais estão separados dos jesuítas, então não há nenhum perigo. Agora, aí que está o detalhe. Próximo passo. Quarto passo. Quarto passo, eu tenho que atravessar um canibal. Atravessamos o canibal 3 para a margem esquerda. Perfeito. Depois, quinto passo. Sempre vá anotando esses passos. Quinto passo. Atravessamos o jesuíta 2 e o jesuíta 3 para a margem direita. Ok, então, olha de novo a regra. Tem um jesuíta e um padre, um jesuíta e um índio à margem esquerda e 2 jesuítas e 2 índios na margem direita. Tudo bem, está dentro da nossa regra. Vou na sequência. Na sequência, qual seria o próximo passo? O próximo passo é
movimentar o jesuíta 3 e o canibal 2 para a margem esquerda. Joia! Sempre conferindo se está de acordo com a regra. Se isso daqui fosse um jogo, nós estaríamos conseguindo cumprir todas as fases. Se caso em algum momento eu tivesse feito um movimento que não fosse permitido, aí o jogo iria dar um alarme, sendo que eu perdi o jogo. Beleza? Isso é importante para a gente pensar. Bom, depois, sétimo passo. Sétimo passo, eu vou passar os dois jesuítas que faltavam, o jesuíta 1 e o jesuíta 3, para a direita. Perfeito. Tudo certinho, dentro da nossa regra. Depois, oitavo passo. Olha lá, eu tenho 2 índios à esquerda e 1 índio à direita. Eu posso passar este índio para o outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu volto o canibal 1 para a margem esquerda. Pronto. Nono passo. Estamos chegando no fim. Olha lá, agora nós já conseguimos atravessar todos os jesuítas. Vamos passar agora vamos começar a atravessar os canibais. Então, nono passo, eu atravesso o canibal 1 e o canibal 2 para a direita. Beleza. Agora basta retornar. Então, décimo passo, retornar para buscar o último canibal. Então, décimo passo, canibal 2 retorna à margem esquerda. E décimo primeiro passo, atravessamos o canibal 2 e canibal 3 para a margem direita. Pronto, aí ó, fizemos o passo a passo para a realização da tarefa. Lembrando, agora, se isso fosse um jogo, eu ia ter que ter situações em que, se eu fizesse o movimento errado, ele teria que dar um alarme avisando que o evento que eu fiz, a movimentação que eu fiz, deu errado. Mas isso a gente vai discutir nas próximas aulas. Beleza? Beleza. Com isso, nós terminamos a correção do exercício proposto na aula passada. Agora eu gostaria que vocês fizessem o seguinte para a próxima aula. Eu gostaria que vocês construíssem, ou elaborassem, melhor dizendo, uma sequência para brincar. Então, olha só. Exemplo. Para brincar de corda, pular corda. O que é necessário? Então, você tem que pegar e pensar todas as coisas necessárias, a quantidade de pessoas. Esses são todos personagens. Beleza? Depois de feito isso, como é que funciona o pular corda? Quem faz o quê? Isso é a construção da lógica para a realização da tarefa, ou seja, do brincar, pular corda. Beleza? Façam então esse exercício e na próxima aula nós corrigimos, ok? Joia! Bons estudos para vocês!